Roberto, sedição de Juazeiro, 1914. De um lado, Nogueira Scioli. De outro lado, Franco Rabelo. Qual o papel do padre Cícero nesse conflito, que gerou, inclusive, uma guerra civil no Ceará, sendo necessário a intervenção do governo federal? E para você que está nos assistindo, uma curiosidade. O interventor enviado pelo governo federal para o Ceará foi Setembrino de Carvalho. Quem assistiu o programa sobre o contestado, com o professor Paulo Pinheiro Machado, deve recordar que Setembrino de Carvalho, depois que voltou do Ceará para o Rio, ele foi nomeado, foi escolhido, indicado pelo governo federal para ir debelar a chamada revolta dos sertanejos do contestado. O massacre que ocorreu entre os estados de Santa Catarina e Paraná, conhecido popularmente como Guerra Sertaneja do Contestado, o final dela teve o dedo do Setembrino de Carvalho, que no Ceará, né, veja só como a história no seu período de intervenção, foi um homem que abriu um canal de diálogo com o padre Cícero, que era acusado por muitos, e ainda hoje, como líder de um grupo fanático. Veja como são as coisas, né? Nesse processo de compreensão da chamada sedição de Juazeiro, uma figura presente, o Setembrino de Carvalho, que comandou os últimos momentos da chamada Guerra Sertaneja do Contestado. Nós temos aqui esse vídeo, a entrevista com o professor Paulo Pinheiro Machado. Assistam e vocês vão ver como o Setembrino atuou lá na Guerra Sertaneja do Contestado. E aí, Roberto, um pouco sobre essa sedição de Juazeiro, o papel do padre Cícero entre essas duas forças no Estado que disputavam o poder no Ceará. Amigo, acho que a coisa mais importante para falar da sedição de 1914, né, é a gente iniciar falando sobre o panorama político nacional. Então, a estrutura social, a estrutura agrária do Brasil favoreceu o fenômeno do mandonismo. A partir da fundação da Guarda Nacional, surge a figura do coronel, né, que era o chefe político de determinada localidade. Então, essa questão da situação, de manutenção da situação, sempre foi muito interessante, porque nós tínhamos um Estado muito ausente, né, um país de dimensões continentais, que tinha poucas estradas, que tinha poucos meios de comunicação. E o Manuel Ferraz de Campos Sales, a grande diferença dele é porque ele pegou essa estrutura que já existia e que ela ia correndo paralelamente à estrutura oficial, né, do governo brasileiro, e ele institucionaliza ela, né, com a política do café com leite, a alternância, entre Minas e São Paulo, as duas grandes potências do Brasil naquele período, no governo federal, e a política dos governadores, né, que era aquela questão da manutenção da situação. Por quê? O Manuel Ferraz de Campos Sales, ele elegeu um problema quando ele foi eleito presidente do Brasil, que foi o quê? Resolver uma crise financeira muito difícil. A gente sabe que crises financeiras, que ajustes financeiros são muito impopulares, né? Ele precisava de deputados para formar a sua base. E o que é que ele faz? Ele lança a proposta, diz, olha, eu vou apoiar vocês nos seus estados e vocês colocam os seus deputados à minha disposição. E, consequentemente, também os seus senadores. E isso deu muito certo. Deu tão certo que os governadores copiaram e fizeram o mesmo com os municípios aqui, né? E o Nogueira Scioli era mestre nisso, né? O que é que acontece? O Hermes da Fonseca é eleito presidente da República, ele assume a presidência e ele chama para si o que nós colocamos como a política salvacionista, né, do governo Hermes da Fonseca. E essa política consistia basicamente, olha, não era nenhuma reforma
estrutura burocrática e política brasileira, não. Era basicamente o seguinte: olha, eu vou tirar esse pessoal aqui que, de certa forma, dói no meu calo, eu não quero eles como situação, e vou tentar impor uma situação para os estados. Não deu certo. Porque você bater de frente com um status, né, já estabelecido da máquina política brasileira naquele período era uma coisa muito difícil, sabe? Era muito complicado de se conseguir. E a prova maior é que o Hermes, ele enfim, na presidência do Brasil, ele teve uma gestão, né, que beirou o fiasco. E, pois bem, então o Ceará não se livrou disso, né? O Franco Rabelo, ele vem a integrar esse bloco salvacionista do Hermes da Fonseca, né? O Nogueira Arciola é derrubado, né? A gente sabe as circunstâncias em que o governo Nogueira Arciola foi encerrado, um governo que foi marcado por corrupção, um governo que foi marcado por muitas situações, né, de dano à máquina pública, de personalismo, nepotismo e por aí vai. Mas o Franco Rabelo, ele seguindo os ditames do chefe da nação, ele executa também essa alternância de poderes no interior, né? Isso desagrada demais. Isso desagrada demais os coronéis. Então, assim, né, o padre Cícero foi eleito como problema pelo Franco Rabelo, né, diante de uma teia enfim, de situação política que foi criada aqui no Ceará, né? O padre Cícero terminou virando alvo. Agora é importante que se cite que, sem o apoio dos coronéis das cidades vizinhas, o padre Cícero não teria vencido o governo. As tropas juazeirenses, elas não tinham conseguido sucesso contra as tropas legalistas, de forma alguma. Você pegar um exército, né, como era o da Força Pública, bem armado, tá certo que eles não conheciam a topografia do local perfeitamente, né, que as estratégias tomadas, né, pelas lideranças bélicas aqui durante o conflito, elas foram estratégias acertadas e que surtiram efeito, né? Mas era preciso muita arma, era preciso uma rede de apoio muito grande, era preciso de dinheiro, né? Juazeiro, em determinados momentos, ela se viu acuada diante dessas limitações que ela possuía, e ela foi socorrida pelos coronéis, né, das cidades vizinhas, incluindo o próprio Antônio Luiz Alves Pequeno, que em determinado momento chegou a botar sua tropa na rua contra a cidade de Juazeiro, né? Então, o que é que ocorre? O que esses coronéis queriam era voltar ao poder. E eles viram no conflito de Juazeiro uma oportunidade muito boa para voltar ao poder, e foi o que de fato aconteceu, né? Então, assim, a gente não pode, de forma alguma, tirar o protagonismo do Romero, do homem que recebeu do padrinho a incumbência de cavar o círculo da Mãe de Deus para proteger a cidade, uma trincheira, né? Uma técnica de guerra, né? Cavado uma trincheira, né? Enfim, a questão dos esforços para manter a cidade abastecida, uma rede de acessos, enfim, a gente não pode negar esses esforços, a dedicação dessas pessoas. Agora, o que acontece, o que eu percebo bastante, é que houve ao longo dos anos, né, um processo de criação de um discurso talvez até um pouco imaginário, né, sobre essa questão do contexto da guerra de 1914, que coloca a cidade de Juazeiro como um povoado ingênuo que estava sendo injustiçado pelo governo estadual, né? E quando na realidade, né, o que nós tínhamos aqui era uma insatisfação geral na região inteira, não somente em Juazeiro, com a política que estava sendo executada pelo governo do estado, né? Como eu disse, o Franco Rabelo elege o padre Cícero como problema, né? Isso aí demandava, obviamente, uma reação. Toda ação tem uma reação. Imagina uma agressão, né, praticamente gratuita. Mas a gente também não pode esquecer que o doutor Flora estava lá articulando. Ele estava como uma pedra juazeirense no sapato do governador. E a época era chamado de presidente, né? Exato. Então,
é importante destacar essa questão da Guerra de 14, né? Como é que as coisas aconteceram, né? Para que o espectador ele tenha ciência de que houve sim esse protagonismo, que houve sim essa necessidade de Juazeiro reagir, mas que nesse recrudescimento da guerra, né, outros interesses eles entraram também. Né? Outros interesses eles entraram também e foram os responsáveis pelo sucesso, né, da investida dessas tropas. Porque você veja, se o Palácio do Catete estivesse alinhado com o Palácio da Luz, né, a Marinha ia conseguir tempo hábil para desembarcar aqui no Ceará e fazer uma intervenção federal, e o resultado ia ser catastrófico, mas o caso de Juazeiro ia ser resolvido. A gente sabe que o Exército Brasileiro tinha potencial suficiente, né? Mas aí a gente tem uma situação, né, de uma posição indiferente do governo federal, né? A gente sabe que existiam atores políticos ligados a esses oligarcas que estavam decaídos, né? Atuando nesse contexto, e a consequência foi essa, né? A consequência foi essa de a cidade ter saído vitoriosa. Não deixa de ser um milagre, mas é um milagre que se compreenda a análise, perante a análise fria, né, enfim, das metodologias de guerra, das metodologias de articulação política, enfim, né, diante do que se era possível fazer num combate como aquele, naquele contexto.